Sejam muito bem-vindos ao 50 Podcast, o podcast oficial da MPD. E eu já quero começar, claro, agradecendo a MPD Vendas, que proporciona que essas conversas incríveis aconteçam. Se você, corretor, gostar de tudo que vê aqui e falar, poxa, eu quero estar junto desse ecossistema, fazer acontecer, lembra de escanear o QR Code ou tá vendo pelo celular, aproveita para clicar o link que tá aqui abaixo, tá? Hoje eu tenho convidados incríveis e é um tema muito especial e um episódio muito especial. Eu não sei se você tá ligado, mas recentemente nós fizemos um evento muito grandioso para o universo de construção civil, que movimentou o mercado. Trouxe várias construtoras e todo o ecossistema, incorporadora, trouxe o pessoal que faz a gestão dos condomínios, e isso te ajuda muito a entender como é que você pode vender muito mais. Afinal, você precisa se empoderar dessa narrativa toda para vender muito mais. Esse evento tinha como grande temática o tema experiência do cliente. O nome do evento é Conexão Day, caso você queira dar aquela stalkeada. E a gente decidiu transpor o evento, porque vai que você não viu, não pôde ir, ou não conhece ninguém que foi, e fala, e o que eles discutiram lá? A gente falou assim, poxa, vamos trazer para esse tema? E é justamente isso que nós vamos discutir aqui hoje. Eu sou a Camila Santos, mas a galera me conhece como Camix. Tá fácil de encontrar, se você jogar no Instagram, nas redes sociais, Camix, CAMIX, eu tô de amarelo, tá fácil de achar. Vamos aos nossos super convidados aqui. Eu vou começar com o João maravilhoso. João, se apresente aqui para quem ainda não te conhece. Bom, tudo bem, Camix? Tudo bem, pessoal? Eu sou o João, eu sou coordenador de relacionamento da MPD. Tô super feliz de estar aqui, podendo falar um pouco do Conexão Day, do que aconteceu e principalmente de experiência do cliente nesse mercado que é da construção civil. Espero que todo mundo goste desse papo e precisando, relacionamento tá aí. Chama o João, chama o João, chama o João. Boa. Ó, nossa próxima convidada, a gente veio de Portugal, tá? Então o negócio tá chique aqui, ó, outro nível. Cris, e aí, quem é Cris? Eu sou a Cris Senador, sou sócia da UENAP CX, que é uma consultoria de experiência do cliente, mas que com muita experiência no mercado imobiliário. E hoje o nosso assunto tem tudo a ver com aquilo que a gente é especialista, jornada do cliente. Então, estamos aqui para a gente fazer esse bate-papo muito legal. Preparado para várias perguntas, né? Ai, Bora. meu Deus, hein? Sim, vamos nessa. A gente quer aqui dividir experiências. Então, bora para isso. Bora lá, bora lá. E a Dri maravilhosa que tá aqui com a gente também. Dri, que a gente é íntimo, né? Mas fala teu nome completo, senão o pessoal não vai achar nas redes sociais, né? Adriana, conte quem é você. Eu sou a Adriana D'Alonso, sou a gerente de relacionamento da MPD e sou uma profissional de CX e sempre aí inquieta para buscar a melhor jornada do cliente dentro da construção civil. Show de bola. Como o tema do dia é jornada, a gente vai começar primeiro trazendo clareza do que é. Quem trabalha com experiência do cliente, a gente tem costume de falar a palavra difícil, né? Eu chamo até de business ace. Que a pessoa começa, o customer experience, centralidade no cliente, e diz um monte de coisa que a gente fala assim, tá aí, o que isso tem a ver comigo? Como a gente vai falar de jornada do cliente, a jornada do cliente dentro da jornada de compra de um imóvel é um negócio que ele calcula muito bem, mesmo que seja para investimento. Ele calcula como é que o meu inquilino vai querer alugar, uma série de coisas. E isso começa muito antes. O Google, lá em 2009, cunhou um termo chamado Zero Moment of Truth. Momento zero da verdade. Antes do cliente ser teu cliente. Ele pesquisa, ele conversa, ele vai lá no Google, ele vai no churrasco, ele pergunta para todo mundo, passa em frente à obra, ele estuda a construtora de quem ele vai comprar, se é idônea ou não. E é importante para que o corretor saiba que tudo isso acontece. Vou começar pela Cris e aí todos complementam, se acharem que devem, porque tem um monte de pergunta aqui. Vamos lá. Cris, começa contando um pouco de como é que é essa jornada, pra galera ter clareza de tudo que acontece, porque às vezes o corretor fica até o momento de vendi, assinei o contrato e não sabe as dores, preocupações que vão ter desse cliente depois. É isso mesmo, Camis. É muito importante que os corretores saibam que a jornada do cliente começa por eles, ou até antes deles. Mas vamos fazer um recorte aqui quando chegou já no ponto de venda. É extremamente importante o início dessa jornada. Vocês é que são as pessoas que impulsionam e que fazem o cliente realmente comprar, que é a conversão da venda. E esse momento é um momento tão encantador e o cliente entra no ponto de venda, vocês
encantam esse cliente. O ponto de venda sempre é maravilhoso, né? Na busca de um imóvel, na compra do imóvel, o apartamento decorado. Só que tudo que vocês dizem para o cliente, ele leva com ele a jornada inteira. Então, é muito importante vocês trazerem, conhecerem a jornada do cliente, dizer para o cliente tudo que vai acontecer com ele, para que ele tenha essa noção, porque essa jornada é muito longa e complexa. Mas dizer sempre a verdade. São tantos causos que a gente conhece no mercado imobiliário, né? De corretor que um dia vendeu o decorado para o cliente, com um carro na garagem. Isso não pode. Mas dizer assim, como que vai ser essa experiência dele ao longo desses anos todos, faz toda a diferença. Então, vocês têm um papel muito importante no início dessa jornada. E eu acho que o maior desafio, complementando a Cris aí, como ela é uma jornada muito longa, então começa, né, um pouquinho antes ali da venda, tem a parte de pesquisa, prospecção, tudo, concretiza a venda e depois ele passa por uma jornada, né, que tem ali, ele comprou num papel, vamos lembrar disso, que ele só assina, ele só sai de lá com um papel e um book com um monte de fotos lindas, maravilhosas e o sonho dele, né, se concretizando. E aí passa todo um período de obra que a gente tá falando aí, vai, uma média de 42 meses, né? Então, ele passa todo esse período. E como manter essa mesma emoção e experiência desde o ato da compra. Então, é um desafio que a gente tem, a gente enfrenta ali depois no pós-compra, né? De deixar ele atualizado, informado. Então, aí vem a parte das facilidades, a tecnologia nos ajuda, né? Então, eu sou muito a favor da gente manter esse contato sempre contínuo e de uma forma bem diferenciada com esses clientes e tornar momentos wow. E o que seriam esses momentos wow? Tipo, o momento de vistoria, que é quando saiu da compra e aí realmente o primeiro momento dele pode ser um momento wow, a entrega de chaves, outro momento wow. E aí, depois da implantação, o que a gente consegue fazer? Então, acho que hoje dá pra gente discutir bastante pontos aqui pra gente ver a jornada como um todo e quanto ela tem que se manter encantadora, não só ali na venda, até o pós-venda. E eu ainda complementaria falando que jornada, ela não é linear, né? A gente tá no momento hoje onde cada cliente com seu perfil, porque a gente fala hoje de encontros geracionais, vivem uma jornada diferente. Então, desde quando começa a impactar o cliente na compra, né? Seja para um outdoor, ou através de um lead qualificado, ou site, enfim, ele passa por um processo até realmente decidir fazer aquela compra, né? Então, você trabalha, você compra, e aí acho que essa é a importância do mapeamento, né? De você entender quem é o seu cliente, por onde ele tá passando e como você vai entregar ali um bom relacionamento para ele. Por isso que a gente fala muito hoje de jornada. Mas acho que ainda quando a gente fala ali, né, do time que tá vendendo, por mais que a gente tenha ali pós-venda um outro relacionamento que tá ali cultivando, você que vende também continua sendo o elo desse cliente. Então, é importante ali manter uma transparência, manter um ponto de vista, né? Então, acho que toda a jornada ela tem que ser muito bem trabalhada e tem que ser revista, porque tem muitos silos. Verdade. Gente, eu fui anotando aqui, porque foram surgindo várias coisas que dá para fazer conexões. Meu ponto de vista é que o corretor tem um peso muito grande e às vezes ele não percebe o quanto ele pode ser incrível. Eu sei que a pessoa quando vai comprar um imóvel, ela quer saber o máximo de coisas sobre aquele imóvel. Ela quer saber sobre, meus amigos falam que eu tive dor com taxa, juros de obra, coisa que eu não sabia. Quando é que vai entregar? Será que entrega na data? Porque me falaram que sempre atrasa, é verdade, não é verdade? Mas tem uma cláusula aqui que pode 6 meses de atraso. E aí, vai atrasar mesmo? O que eu devo esperar? E na neurociência a gente fala muito sobre o impacto de facilitar. Tem até um livro, quem quiser aí leia, pense rápido e devagar. O nosso cérebro ele toma muitas decisões ao longo do dia e ele quer economizar. Você, corretor, tem esse papel, economizar. Por isso, tudo que você está estudando, ouvindo aqui com a gente cara, se eu sei disso, eu posso contar. Eu posso transmitir confiança. Eu posso... Às vezes a gente fala assim, se eu falar desse monte de coisa agora, o cara não vai mais querer comprar. E não, pelo contrário, ele vai falar assim, cara, ele explicou tão bem.
Eu já cansei de ouvir clientes que falavam assim, nossa, eu lembro até o nome da minha corretora foi fulana, porque, nossa, ela me explicou muito bem. E essa taxa não me assustou, eu já sabia. Então, é o contrário do que a gente imagina, né? Só que isso envolve, obviamente, um perfil, o João falou muito bem aqui, das gerações. Sim. Que tem um negócio muito louco acontecendo e foi falado num dos painéis lá dentro do Conexão Customer sobre o perfil, que tem gente que hoje vai chegar e vai comprar um imóvel de, acho que era 2 milhões que falou, em 5 parcelas. E tem a outra pessoa que não, que ela vai chorar e vai falar, ai, vai ser difícil. E você é o mesmo corretor, às vezes, que vai atender um e vai atender outro. Como é que essa galera pode olhar para essa diversidade de perfis? Olha, eu acho que o corretor hoje, ele tem, e isso está acontecendo, ele tem um nível muito melhor de conhecimento, ele tem ferramentas para conhecer comportamentos e, lógico, são muitos, é muito diverso hoje o público que compra. Mesmo no evento, eu fiquei chocada quando eu soube que uma pessoa jovem com 25 anos comprou à vista uma cobertura de 20 milhões. Isso hoje é possível. Então, você precisa estudar muito perfis. Então, o que é valor para uma família já constituída, que já tem filhos e que precisa comprar um imóvel? Da mesma forma, um influencer também quer uma ostentação e também quer comprar um imóvel. Então, é muito importante que você esteja sempre ligado naquilo que é valor para cada tipo de cliente, porque cada um tem as suas necessidades. Então, como a Camis trouxe, né? Transparência. Transparência é muito importante. Não fique com medo de que o cliente vai desistir da compra. Não, ao contrário, ele vai enxergar valor e vai estabelecer um elo de confiança com você. Então, dúvidas que ele tenha, ele vai acabar voltando para você. Lógico que a gente sempre pede para que o cliente, depois que fez essa compra, a empresa ela vai disponibilizar os canais, a equipe vai estar fazendo, mas você vira um amigo desse cliente. E ele sempre vai, ele inclusive vai te chamar para tomar um café na casa dele, para ir fazer um churrasco com ele, porque você acaba participando da maior compra que ele tem na vida. Então, você tem um papel muito importante. E eu acho também, Cris, que a gente, assim, como empresa, tem que investir em treinamento. Treinamento é importantíssimo, né? Então, trazer o contrato para a mesa e trazer para os corretores com a parte mais importante, fazer uma retroalimentação do que a gente já tem no pós-venda, todas as dores dele, trazer para a mesa e dividir com o corretor, talvez se a gente falar dessa forma, talvez esse ponto do contrato tem que ser dito, né? Colocar os pontos de fricção ali, os pontos realmente de dores desses clientes e trazer e treiná-los para melhor, né? Dar toda essa estrutura. Só vou colocar porque faz parte da MPD. Um dia eu tava conversando com um dos corretores e ele falou assim, Camila, eu tive que estudar sobre barcos, sobre cavalos, sobre N coisas para conseguir ter conversa com essa galera. E ele acabou vendendo um imóvel muito maior e não pelo imóvel, olha que loucura. Ele falou, o cara queria um imóvel que conseguisse comportar 5 carros. Era isso que ele queria. Para ele não importava o tamanho do imóvel. Exatamente. Importava, só que ele teve que ter o repertório, né? Então, olha que legal, né? Ouvir isso de um corretor. Importantíssimo. Então, eu acho que ter todo esse treinamento é um pilar que a gente precisa olhar desde ali antes da compra. Então, todo mundo que está nessa cadeia de suprimentos. E também oferecer para eles novas dinâmicas, né? Mostrar para eles o que tem de diferente, os diferenciais de produto, todos os diferenciais de atendimento, tudo. Trazer isso para a mesa também. Porque talvez isso ele não entenda, porque é muito complexo. E talvez isso seja uma decisão de venda ou um item que vai decidir ali naquele momento. Eu complemento ainda que acho que isso, de fato, é a experiência do cliente, né? A gente fala que a experiência do cliente, ele tá em todo o ciclo, né? Então, é uma cadeia, né? Então, todo mundo é responsável pela experiência do cliente, desde o momento ali da venda, da prospecção até pós. E é isso que acho que gera a oportunidade, porque você bem disse, né? Teve um corretor que falou que ele teve que buscar conhecimento, criar repertório, entender perfil, porque ele já sabia qual que era o público que ele estava querendo trabalhar. Então, acho que cada vez mais a gente precisa se aperfeiçoar isso. E aí, cada um de alguma forma, né? A gente hoje tem diversas tecnologias, né? Que facilita a comunicação, o atendimento, mas a pessoa que está por trás, né, da tecnologia, recebendo a informação,
ela tem o seu modo operante, né? Então ela vai querer, ela que vai ditar o que ela quer. Então, como o ritmo da conversa, o ritmo da venda. Então, acho que é isso que a gente precisa começar a parar e refletir, sabe? Não só fazer por fazer, mas sim começar a se aprofundar mais sobre as pessoas. A gente tá falando muito do que as pessoas têm que fazer, de que existem tecnologias, mas eu acredito que nem todo mundo tá na mesma página. Essa é uma pergunta, inclusive. Qual é o nível de maturidade que as pessoas têm sobre esse tema, experiência do cliente? E dicas. Acho que se vocês puderem dar dicas de onde eles podem beber dessa fonte, o que eles podem fazer. Pode ser um livro. Este podcast, assista todos os episódios, tá? Exatamente. Pode ser um livro, podcast, mas indiquem coisas pra que essas pessoas possam... E claro, gente, eu já falei, eu ia falar só no final de novo, mas eu vou falar. Vem pra equipe aqui, então clica no link que tá aqui abaixo, porque aqui na MPD a galera investe muito nesse tema de treinar, de fazer para diversas etapas da jornada. Inclusive a parte que o cliente nem vê, né? Tipo, mestre de obra, N coisas aqui são diferentes. Exatamente. Sim. Cris, e aí? Onde eles podem buscar e que nível de Olha maturidade só, tem? que bacana que você trouxe maturidade. A experiência do cliente tem a ver com a maturidade mesmo. Então, muitas empresas falam assim, eu faço experiência para o cliente, mas isso, gente, tem que engajar a empresa inteira e começa por vocês, corretores, porque começa no ponto de venda. Então, para vocês poderem se apropriar desse assunto e entender e enxergar que a experiência do cliente ela é estratégica para o negócio, vocês podem assistir podcasts, tem muitos podcasts de experiência do cliente disponível, pode ler livros, tem o Amigos do CX, que mostra ali um monte de cases diferentes no mercado imobiliário e que traz muitos insights para você também se apropriar do tema experiência do cliente. Então, hoje, experiência do cliente no Brasil está muito mais maduro e tem, assim, uma fonte muito grande disponível para você conhecer um pouco mais sobre isso. Mas enxergue a experiência do cliente como algo que o cliente percebe. Eu digo que experiência do cliente é percepção. E para ele perceber, você precisa praticar coisas que ele vai percebendo ao longo dessa jornada. Começa por vocês, corretores, vai até o pós-entrega e ainda não termina. Mas vai para frente. Muitos parceiros, porque não é só cliente. Quando a gente fala de experiência, a gente tem que pensar no ecossistema inteiro. Então, os corretores fazem parte do ecossistema, como as administradoras, as assessorias, os bancos, as prefeituras. Tudo é um ecossistema bastante complexo e tudo isso influencia na experiência do cliente. Eu vejo assim, na questão de maturidade, na construção civil em si, a gente ainda está migrando, é um movimento ainda novo, tá? É bem recente, a gente não vê muitas construtoras, incorporadoras. Veio pra mudar, né? Mas é isso. Eu acho que o movimento começou ali no Conexão Day, onde a gente conseguiu reunir mais de 85 incorporadoras e consultoras para falar dessa jornada, né? Desse futuro da jornada do cliente na construção civil. Então, você já vê que é alguma coisa que já está... todo mundo já está começando a olhar para isso mesmo por questão de vantagem competitiva, né? É um diferencial de negócio. Mas eu indico buscar outros mercados, né? Nada como você olhar um bench de um automotivo, um de companhia aérea. Eles têm vários cases. Então, assim, na prática, a gente vai conseguir mesclar e ver onde que a gente consegue inserir, né, o que deu de bom aí dentro do processo da construção civil. Eu gosto muito de pensar que você tem que começar a tentar ter a sensibilidade de enxergar o que é experiência para cada pessoa, tá? E aí a sensibilidade você pode começar com pouco investimento, que é você participar, tipo, de ir em lojas, ir em estabelecimentos e observar como que é o atendimento, o que está sendo de diferente. E aí você pode variar desde fast food, né, até uma Tiffany, né, para você entender como que... Experimentos, né, gente? Experimentos, é isso. E aí depois, eu acho que você consegue caminhar por essas formas, né? Investir talvez em conhecimento via livro, podcast, enfim. Mas eu acredito que você tem que ir tendo essa sensibilidade do que é bom e o que não é para o seu atendimento. E aí você vai conseguindo melhorar a sua experiência. Isso é interessante, esses experimentos, né? Porque traz para a realidade e você consegue fazer tipo, uma análise crítica daquilo, né? O que foi bom, oportunidades. Isso é bom para mim? Isso, gosto. E começa a gerar...
E, gente, Engajamento. é muito isso que o João trouxe mesmo. Quando você começa a fazer uma imersão nesse mundo, você começa a perceber mais as coisas. Você passa a ser até mais crítico em relação àquilo que você consome. Você vai tomar um café, vai num restaurante, vai comprar algo, você fala assim, nossa, a minha experiência não foi tão boa ou foi tão boa. Então, você começa a fazer uma análise comparativa. E aí você vai levar isso também para o seu cliente, para o seu trabalho no dia a dia. Então, você vai fazendo uma imersão nesse mundo do CX e isso também é uma forma de aprendizado. Fantástico. E você sabe que isso não é de hoje. Apesar de a gente cunhar isso tudo, como a gente é moderna, a gente fala do tema. Da Vinci, lá atrás, quando pediram pra ele desenhar um quadro de um anjo, falaram, desenha um anjo pra gente. Ele nunca tinha visto um anjo, assim como a gente nunca tinha visto experiência, ele não nasceu falando sobre experiência. E Da Vinci foi lá e, ao invés de sair desenhando qualquer coisa, tipo, eu acho que é isso. Ele pegou, engaiolou os pássaros e passou alguns dias observando, né, o tamanho das asas, como se moviam. E aí ele conseguiu desenhar. Hoje, quem jogar aí Anjo Da Vinci vai conseguir ver o quadro. Hoje a gente acha meio normal e nem presta atenção. Mas na época, por ele não desenhar um anjo com asinha branca, aquela coisa, o pessoal falou assim, meu Deus, acho que ele deve ter visto um anjo de verdade. Acho que o cara tem um negócio com o universo, assim. Conexão. Quanto... Eu gosto muito disso que o João trouxe, porque é o regular, é calibrar o nosso olhar para isso. Exatamente. Não tá muito presente. E a gente vê N exemplos no mercado. A 99, por exemplo, coloca as pessoas para dirigir em carros de aplicativo, os diretores. Para dirigir carro de aplicativo, para sentir como é ser um motorista. Será que vai ser fácil? Vai ser difícil? Então, você corretor, qual foi a última vez que você foi lá e aceitou um panfletinho de alguém que tá lá no posto e te dá o panfletinho? Qual foi a última vez que você aceitou ir na visita? Vai numa visita que não é da construtora que você atende. Vai mais de uma para você ir angariando repertório, né? Vocês enxergam que existe outra forma deles ganhar esse repertório? Que lugares eles deveriam visitar? Ou vocês sabem de histórias que a pessoa foi, visitou e acoplou alguma ideia, alguma coisa? Como a gente trabalha, a MPD trabalha no médio e alto luxo, comprar um carro, né? Que é uma coisa assim, você consegue personalizar, a mesma coisa igual do apartamento, é uma coisa que tem uma correlação, acho que é legal ir numa concessionária, ver como que é feito esse atendimento, de que forma que ele consegue personalizar o carro, né? Numa entrega, observar tudo isso, né? O laço vermelho, a diferença de ter o laço ou não ter o laço, né? Qual que é a percepção do cliente, o que ele espera. Eu acho que dá uma correlação bem importante. Um insight que eu tive aqui agora seria, por exemplo, convidar alguns corretores para atender cliente. Ele não começou atendendo esse cliente no ponto de venda? Depois que esse cliente se tornou cliente, quais são as necessidades desse cliente que ele vai identificar como dores no pós-vendas, por exemplo, e pode trazer isso para o momento da venda como dizendo, olha, este problema você não vai ter. Por quê? Porque a própria incorporadora já vai, quem cuida de cliente, já vai identificando as dores ao longo da jornada e vai trazendo as soluções para que não haja essa recorrência. Então, você pode entender qual é a dor do cliente lá e trazer isso como um ponto positivo de que isso é uma experiência positiva, que você não vai ter problemas depois. Pode ser também. Retroalimentação, importantíssimo dentro do fluxo de experiência, né? Sim. Você fechar o looping, né? Não, e evidenciar o óbvio. O Às óbvio. vezes o óbvio, quando você evidencia o óbvio, a pessoa fala, que legal, nossa, você me explicou isso, ninguém nunca me falou isso. Né? A gente tem um papel marcante, às vezes, na vida da pessoa por isso. Tem uma provocação aqui pra vocês. Essa aqui talvez seja mais difícil de responder. Vamos lá. Porque a gente faz tudo que tiver ao nosso alcance. Então, eu, enquanto construtora, vou colocar melhor material, vou dar o treinamento pro corretor. Mas, quando eu vou passar o bastão, né, chega o momento da assembleia, chega o momento... A gente fala de um ecossistema. E eu torço de coração, assim, que o ecossistema também se movimente para que a gente consiga ser integral nessa experiência. Como é que vocês enxergam que isso tem se movimentado? Até para ele dizer, porque tem muita gente que vai comprar o primeiro imóvel. Sim. Antes morava, sei lá, na casa da mãe, nunca comprou um imóvel. Ou não morava em apartamento, vai morar em uma casa. A gente faz parte desse dizer para essa pessoa como é que vai ser a nova vida dela, né? Sim. Agora vai ter vizinho. Agora você precisa se preocupar. Agora, como é que tem uma vocês acham despesa fixa, que é o condomínio, que você vai pagar, que vira uma despesa, né? Exatamente. Como é que o ecossistema se prepara para isso? Ou iniciativas que poderiam existir?
Eu acho isso super pertinente que você está trazendo. Foi, inclusive, um dos temas que a gente trabalhou bastante no Conexão Day e eu gostei muito de ter trazido, porque ainda existe, eu posso afirmar, um comportamento dos incorporadores de que entregou as chaves, acabou o relacionamento. E só fica com assistência técnica. Na verdade, não. Eu acho que aí o ganho que a gente vai ter é preparar esses nossos parceiros, né? Que é o parceiro que vai dar continuidade depois das pessoas pegarem as chaves e morar, trazer as administradoras, inclusive para o momento de desenvolvimento e concepção de produtos. Porque na hora de morar, são tantas as facilidades que pode melhorar a vida das pessoas que vão estar no condomínio, então trazê-los para a bordo já desde este momento, começar a trabalhar o que é viver em condomínio. Logicamente, tem muitos que já vivem no condomínio, mas quais são, por exemplo, os equipamentos das áreas comuns que vai ser entregue, de que forma que isso pode ser melhor aproveitado por quem vai morar, por exemplo, trazer um programa de comunidade, porque quem mora em condomínio vai viver em comunidade. O que pode ser trazido como serviço e facilidades para quem está morando no condomínio? Então, condomínio, na hora do repasse, as assessorias, de que forma que isso pode ser trabalhado melhor com o cliente, para que não vire um ponto de dor, porque é um momento muito complexo. Então, existem, assim, N parceiros que podem estar atuando junto com o incorporador para dar uma longevidade nessa relação e também levar a reputação da marca, porque, na verdade, o incorporador está presente depois que as pessoas estão morando. Então, trazer todo mundo a bordo dessa experiência. Na MPD a gente já tem um case de sucessos voltado para esse tema. Conta. E aí, como que a gente fez, né? A gente olhou dentro do mapeamento de jornada que era um momento de dor do cliente, porque assim, a gente, construção civil sempre olhou para produto. Então, a gente está migrando agora, né, para um olhar mais para a experiência do cliente. Então, a gente está com esse movimento. Então, o que a gente viu? O produto acabou, lindo e maravilhoso, era festa, vamos brindar, o produto nasceu, tudo. E aí? Só que esqueciam que ele tem uma funcionalidade, que ali vai morar um monte de família, né? Que tem todo um processo de implantação. A gente olhou muito para funcionalidade. Vamos entregar algo que seja funcional. Ele não pode ter dores logo quando ele começa a usar o condomínio, que é algo que você criou. E você não pode largar mão desses parceiros que vão continuar. Então, a gente faz uma escolha mesmo dos parceiros. Então, tem que ter empresas que realmente têm uma área de atendimento, pós-venda bem estruturada, que tem esse olhar para o cliente, que tem uma área de implantação, que a gente fala, então a gente escolhe a administradora, a gente escolhe o síndico. O síndico não pode ter 15, 20, 30 empreendimentos em implantação. Ele não vai dar conta, ele é um ser humano. Então, a gente entregava para uma empresa de sindicância e largava. Não, a gente tem que ver quem que é esse síndico, porque esse síndico precisa estar presente. Ela é a pessoa que representa o condomínio como um todo. Então, a gente começou a fazer parcerias. Então, a gente faz uma seleção mesmo, Camila, de administradora, de síndicos, tudo focados na experiência do cliente. E eles trabalham com a gente 7 meses antes da entrega. Eu já vi a Adri em obra. Ela vai com aquela legião atrás dela lá, que tem que ter tal coisa, aqui não sei o que lá, essa é a nossa expectativa. Então é real, tá, gente? Então a gente se passa por cliente ali e vê, né, o que pode ser melhorado antes da entrega na questão do produto, na funcionalidade, o que a gente pode trazer. E a gente, com esses parceiros, constrói. Então, assim, desde Minha Casa Minha Vida ao alto luxo, isso é possível porque existem parceiros da cadeia de suprimentos da construção civil que nos ajuda a criar esse movimento. Então, a gente já entrega com as faciais, com acesso de veículo. Então, quando ele entra pela primeira vez ali, né, na entrega de chaves, tudo, ele já faz o cadastro dele. Então, quando ele sai e volta, ele não precisa... O porteiro também não precisa se indispor com ele, porque ele não conhece e precisa ficar naquela imposição. Ele já se sente morador, porque ele já tem a facial dele ali. Então, tudo vai facilitando a vida dele. Então, torna aquele ambiente dele funcional e minimiza as dores. Então, a gente tem feito esse trabalho e tem sido um sucesso, realmente, assim. E a gente tem, né, devolutivas aí de pesquisa, tudo.
E falam que o grande diferencial é esse, né? Que eles vê tudo funcionando. Um acesso de veículo, ele não precisa ali, né, ter uma pessoa, um custo a mais de ter uma pessoa, já tem um acesso que ele mesmo já utilizava, tudo. Então, a gente começa a criar benefícios baseados nesses processos. E aí, complementando, a gente tem que falar um pouco do ciclo da incorporação. Porque o ciclo da incorporação ele é muito longo, né? A gente vai desde ali do início da aquisição de um terreno, projeção de um sonho, começa a questão de venda. Só que aí, pegando um gancho do que a Cris falou e a Adri, são muitas vertentes que estão ali apoiando esse ciclo acontecer, né? Então, desde o corretor, eu tenho uma assessoria de crédito imobiliário numa faixa do processo, depois eu tenho administradora, síndico, e aí todo mundo ali está contribuindo com uma fatia de informação para que a gente consiga ou retroalimentar o produto ou deixar ele mais funcional. E aí entra muito no que a Adri comentou. A gente começou agora um trabalho muito bacana que gerou esse case dessa faixa que é entregar um prédio mais funcional. A gente tem um produto que é de alto padrão, né? Então a gente já quer que o cliente entre para casa dele sentindo que ele não vai passar por situações, tipo, vou ter que esperar o sem parar, tipo, 1 ano para ter um sem parar dentro do meu prédio. Já quero entrar com um facial, já quero ter algumas mordomias de um produto que realmente já tem Seja pronto. Pronto, né? Então, acho que todos os silos da jornada da construção civil, ela é tão extensa e depende de tantos fatores que a gente precisa ter um mapeamento, a gente precisa identificar uma persona, a gente precisa ali corrigir uma rota, ver quais são as oportunidades que tem. Então, é algo que tem que ser trabalhado e retrabalhado várias vezes ao longo. Bem orgânico. É bem orgânico. Olha só, até foi bem bacana a Adri trazer esse case e eu vejo assim, o quanto que um parceiro, né? Porque uma administradora, ela vai virar um parceiro do negócio da empresa. E tem muitas situações, muitas necessidades que a gente chama que elas são previsíveis. Então, a administradora, ela pode ajudar muito. Então, o acesso. Então, vamos nos colocar, praticar empatia nessa jornada e nos colocar no lugar de quem vai morar. Vai acessar o condomínio? Vai precisar fazer lá um cadastro. Então, se vai precisar fazer esse cadastro, o próprio incorporador já pode dar esse kit básico de acesso ao condomínio, já pode facilitar para quem vai estar cuidando do condomínio as facilidades, o pessoal que vai atuar lá no próprio condomínio, trazendo administrador antes, ela já pode deixar o condomínio bem funcional para a hora que faz a AGI, as pessoas já poderem adentrar o condomínio. Então, tem atividades que podem ser feitas com antecedência e que vai impactar na experiência de quem vai morar. Então, trazer esses parceiros antes para vivenciar e construir juntos. E o que é mais engraçado é que o cliente percebe isso, né? E era uma forma tão negativa que o mercado via isso, que ele falava assim: nossa, mas eu não preciso brigar, não preciso levar um advogado na minha assembleia para brigar sobre isso, já vão falar sobre fechamento de sacada. A gente antecipa tanto o processo que ele estranha que aquilo não tá acontecendo, sabe? Então, é importante porque vai tirando essa questão né, esse olhar negativo para o processo, sabe? Que a gente tinha muitas dores disso. A gente chegava, assembleia de fechamento de sacada. Demorava 3 meses depois. E a pessoa querendo fazer Cada um já reforma. tinha feito de rosa, vermelho, azul, amarelo. Gente, nem pode. impactando. Aí eu falei, por que não leva a primeira reunião onde vai estar todo mundo, onde é o maior core? A gente sempre fala, todo mundo sabe da cadeia de suprimentos do mercado da construção civil, que o maior fórum é na primeira assembleia. Então, por que não levar onde tem o maior fórum, onde todo mundo vai decidir junto? Por que não levar essas pautas que impactam totalmente a vida do cliente? Mas tem que ter esse olhar voltado para cliente, tem que estar na estratégia, tem que estar no plano estratégico da empresa, né? E você volta lá atrás, no aculturamento, envolve outros processos. É aí que entra a maturidade, né? Da experiência do cliente na empresa, na cultura. É isso. Na verdade, minha cabeça está em tantas perguntas que eu não sei nem qual delas fazer, porque a gente não passa ao final, gente. Acreditam? Gente, passou muito rápido. Vou fazer uma provocação aqui. Uma das falas que a gente ouviu também é sobre gente feliz dá lucro e não enche o saco. E a gente riu, foi uma palestra muito divertida. Como é que vocês olham que isso entra? A gente falou muito de treinar,
Como é que isso entra na cadeia? A minha próxima pergunta será sobre tendência. Mas antes de falar de tendência, a gente precisa falar como é que a gente vai treinar essas pessoas para, inclusive, ter essas sacadas, enxergar esse tipo de coisa. Qual é o ciclo adequado? Tem que treinar uma vez no ano? Tem que treinar mensal, diário? Tem que investir em treinamento ou não? O treinamento pode ser feito dentro de casa? E tem uma miscelânea de coisas. Como é que vocês enxergam isso? Bom, cliente feliz dá lucro, sim, já está mais do que comprovado. Mas para que isso aconteça, precisa engajar a empresa inteira. Não adianta dizer que o cliente é uma responsabilidade da área de relacionamento, da área de CX. Não, isso tem que estar na cultura da empresa. Desde o momento lá em que o cliente entrou no plantão de vendas com o corretor, a pessoa que faz o cafezinho quando o cliente vai visitar a sede da empresa, se o cafezinho estiver ruim, a experiência dele ali também já está sendo melada. E todas as áreas da empresa, todo mundo tem que perceber qual é o seu papel na entrega dessa experiência melhor. E para que a gente consiga engajar e fortalecer essa cultura com o cliente no centro, é necessário criar uma consciência. Então, fazer diversos workshops, treinamentos, para que ele perceba qual é o papel dele na entrega dessa experiência para o cliente. Isso é uma coisa contínua, não adianta fazer um e esquecer o resto do ano, não. É o tempo inteiro para que isso vá fortalecendo e internalizando nas pessoas, para que isso se torne até dentro do DNA da cultura da empresa, isso se torne uma coisa tranquila, que eu não preciso mais pensar, isso já é automático no meu dia a dia. E aí tem os grupos de squad aí, né? São aí multifuncionais. Acho que é importante manter esse grupo e trazer para a mesa as decisões, essas retroalimentações, né? Os resultados dos KPIs ali, né? Onde a gente para monitorar tudo e ter essas reuniões aí mensais, quinzenais, depende muito da demanda, para a gente ter cada vez mais respostas mais rápidas, trazendo agilidade na resolução para o cliente. Essa palestra que foi do Bruno, né? Gente feliz, não enche o saco. Ela, pra quem não viu, eu espero que assistam um dia. Sigam o Bruno que já basta. Sensacional. Mas eu mudaria um pouquinho o nome dela pro mercado da construção civil. Sabe? Gente feliz gera recompra ou indica. Então, eu acho que o ponto-chave é pensar em fidelização, né? Se você fideliza o cliente, e aí tanto pra construção civil ou como pra fora da construção civil, pode ser que a pessoa não compre hoje, mas pode ser que ela te indique. Se a pessoa comprou com você, o que a gente observa muito? No momento que a gente entrega um apartamento, é o momento que ele leva a família dele, os amigos deles, os parentes dele. Então é a oportunidade dele falar. Ou ele vai falar da empresa, ou ele vai falar de você, corretor, de quem vendeu. E aí isso vai gerar, talvez, uma ansiedade de outra pessoa querer comprar. Então tudo é oportunidade, tudo é como você trabalha. Então eu vejo muito isso. E quando a gente fala de treinamentos, reciclagem é importante. Eu acredito muito em reciclagem, acredito muito em bench. Acho que quando a gente divide o que a gente sabe, a gente acaba revendo se tem algo para melhorar. Então, acho que tem que ter, sabe? Tem que fazer bench fora do mercado, dentro do mercado. Tem que procurar fazer esses tipos de visitas. E reciclagem. Reciclagem é importante. Vou para minha última pergunta, já com cara de moral da história. Mas que é o seguinte: tudo que a gente está fazendo, talvez amanhã esteja ultrapassado. A gente precisa sempre pensar, principalmente no nosso universo, que é assim, eu vou hoje, método construtivo XPTO, quando lançar, talvez já é normal. Vai começar a ter ciclones então, aqui no país, modular. Já tem o carro voador, já precisa de uma garagem aérea, né, para os Jetsons. Que vem. Exatamente. Então a gente precisa sempre ficar atento a isso. O que vocês enxergam como maiores tendências que a gente vai precisar ficar de olho? E para que os corretores que estiverem nos assistindo também pensem assim, eita, vou vender isso aqui no futuro? Para eles já pensar, cara, eu preciso correr atrás, entender o cliente, porque essas coisas vão acontecer. Momento mãe de Ná, praticamente. Nossa Senhora! Ainda não incorporei ela aqui. Vai dar um botão. Tendências, né? A gente tem que estar sempre antenado em tendências e não precisa ser só no mercado da construção civil, porque as tendências podem vir. É como o Fashion Week. Fashion, que começa lá os costureiros da moda a trazer
tendências de cores, tecidos, e que depois isso é incorporado pelo restante. Mas a gente pode olhar em vários lugares para capturar e ter esses insights. Então, eu acredito que vai mudar o modo de viver, o modo de constituição de família, as pessoas que compram. Então, tem que estar muito preparado para essa diversidade, tanto de raça, de sexo, de comportamento, porque tudo isso pode ser um potencial para comprar um apartamento. Eu já vejo no modo mais construtivo aí, né? Vejo que a gente vai ter que vender, tirar aí os tijolinhos, porque a gente não está encontrando muita mão de obra, né? Então, eu vejo que a gente vai ter que olhar para um lado mais tecnológico, mais modular, mais rápido. Cada vez mais os clientes querem a entrega mais rápida. A gente demora aí, né, de 3 a 4 anos para construir um prédio. Então, ver uma forma mais rápida da gente entregar esse produto. Olhando para toda essa parte climática também, né, acústica, então sustentável, muito, muito. ESG eu acho que vai ser o grande momento aí, então é olhar mais por esse lado. Em 2023 eu participei assistindo uma palestra onde um diretor estava falando sobre cidades inteligentes do Google, que eles já estavam testando lá no Vale do Silício sobre outras metodologias, assim, questão de fio, entregador passando por baixo, sabe, tendo um lugar... túnel, né? Um túnel para fazer entrega. Cities, né? Também, acho que tem questão geracional, tanto que uma das coisas que foi falada no Conexão Day foi que antes da pandemia estávamos vindo com o movimento de apartamentos menores, depois da pandemia viemos com o movimento de apartamentos maiores. Então a gente precisa olhar para tudo. A previsibilidade do futuro é um risco, né? Porque a gente está querendo trazer cada vez mais tecnologias, mas quando a gente olha para o Brasil, aí entra no que a Adriana falou, que a mão de obra está ficando cada vez mais escassas, então a gente precisa se atualizar. Não tenho essa resposta. Não temos. Acho que a gente vai ter que olhar para pessoas, mas não poder ir nos pilares, né? Olhar para pessoas, facilidade que é tecnologia e conexão. Não deixar de se conectar para poder aprender cada vez mais. Recentemente eu assisti uma palestra, eu vou deixar o nome da pessoa, não vou dizer o nome da empresa, porque ela não é nossa patrocinadora aqui. Então, isso. Giovana, essa é pra você, é de uma empresa cor-de-rosa. E ela falou sobre CX as a Service. Isso bagunçou minha cabeça, que tá até agora, e eu não vou parar de falar sobre esse assunto. Então, conta. Que é a experiência do cliente como um serviço. É a gente entender o que o cliente precisa e entregar. Não importa se eu sou uma construtora. Porque a pessoa, quando ela compra um imóvel, ela compra a entrega que vai chegar na casa dela. Sim. Ela compra a comida que vai chegar na casa dela. Ela compra os serviço, amiguinhos que vão brincar ali no prédio. Ela compra uma série de coisas. Eu olhei pra isso e falei, é isso que toda empresa deveria fazer. Eu não vendo só o que eu vendo o que as pessoas acreditam que vão comprar quando elas... Então, tá tudo dentro do que você falou, Dri, do que a gente trouxe. É enxergar essas coisas, né? Gente, é virar Sherlock Holmes de fato, né? Exatamente. Vamos agregar valor, né? Moral da história, gente. E aí, uma frase que defina esse nosso momento aqui. Vocês acham que quem chegou nos minutos finais tá desavisado, tá aqui, vai assistir o que o outro tá assistindo? Qual é a moral da história que eles devem sair desse nosso papo de hoje? Bom, o cliente tem que ser o centro de qualquer negócio. Não existe um negócio sem cliente. Então, é importante olhar o CX como estratégia para o negócio. Eu já vou de Bill Gates aí. Eu acho que, igual como ele diz, né, os clientes mais insatisfeitos são aqueles que geram maiores oportunidades. Então, é isso, né? Olhar ali para nossa casinha e ver o que tá dando de errado e usar isso com melhoria contínua. Eu queria só, acho que, comentar que o Conexão Day, ele tá sendo e vai ser um movimento onde a gente quer passar por todo o ciclo da construção civil, tá? Desde o momento de aquisição de terreno até o fim dela, falando de experiência, porque é uma cadeia que faz muita experiência, tem muitos profissionais bons, sabem, que fazem acontecer, que realmente procuram, mas é um desafio muito grande porque é uma jornada longa. E aí, indo pra Giovana, eu acho que é muito disso, de você conseguir trazer como você agregar. Valor, né? Tá, então acho que essa seria a minha mensagem. E aí, agregar. Vai ter Conexão Day 2? Opa! Imersão. E eu ouvi boatos,
né, nem que sejam da minha mente, de que vai ser melhor ainda do que o primeiro. Eu tenho certeza. Régua alta. Mas a intenção, né, dando spoiler aqui, né, João? A gente vai fazer o Conexão Day 2. E a gente vai fazer a imersão mesmo. A tendência é que seja 2 dias, a gente passe pela jornada como um todo, em painéis mais longos, né? Como o feedback que a gente recebeu, a gente usa como oportunidade, né? Com palestras trazendo bastante dados, tudo pra gente imergir aí nesse mundo do sexo na construção civil. Maravilhoso. Maravilha. Precisa disso, né? É uma transformação. Quando a gente fala de CX, a gente também tem que atrelar a transformação de cultura, transformação das pessoas, transformação de tudo, para poder entregar essa boa experiência, né? Exato. Gente, eu quero agradecer o tempo de vocês. Não só o tempo aqui hoje, mas o tempo que vocês dedicam aos clientes, estudando, fazendo, errando, aprendendo. Faz Então, parte. quero agradecer Cris, Dri, João, muito obrigada pela parceria e pela oportunidade de ser host por um dia. Tô me sentindo naqueles programas, sabe? Tipo, repórter por um dia. Então, muito obrigada. E, claro, um grande agradecimento à MPD Vendas, que é quem oportuniza isso pra gente. Sem eles, isso não aconteceria. E eu gostei da ideia da Dri de frase. Eu amo frases, gente. E pra mim tem uma que, assim, ó, eu não consigo tirar ela da cabeça também nunca, que é de Arthur Schopenhauer, que diz que o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Nos vemos em breve. Até, Maravilhoso. obrigada! Maravilhoso.